A Polícia Civil identificou mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, o soldador Renato de Souza, que morreu aos 34 anos. Exame de DNA foi feito a partir de um fragmento do fêmur encontrado pelo Corpo de Bombeiros em janeiro deste ano. A vítima foi identificada pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais. É um homem de 34 anos. Renato Eustáquio de Souza era de Belo Horizonte e trabalhava como soldador na Vale. A identificação foi concluída depois de 4 meses de análises. O segmento ósseo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte 14 dias após ser localizado e, em seguida, levado para o laboratório do Instituto de Criminalística para a realização do exame de DNA. Esse segmento ósseo ele é fragmentado em outros pedaços menores para poder fazer a extração do DNA. Haja vista o tempo transcorrido, né, de mais de 2 anos entre o óbito, né, e o processamento do DNA, é um procedimento mais difícil, que demanda mais tempo, demanda repetições, né, na 4ª extração que foi possível obter um perfil genético de qualidade. O fragmento do fêmur da vítima foi encontrado pelos bombeiros no dia 14 de janeiro deste ano, mesma data em que foram retomadas as buscas pelas vítimas ainda não localizadas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Os segmentos maiores, os corpos, né, que estavam com um nível de integridade maior, eles já foram localizados, em sua maior parte, em fases iniciais da operação. Agora existe todo um treinamento, que é inclusive feito com os nossos bombeiros, para que a gente consiga identificar mesmo esses fragmentos menores, que muitas vezes, né, pela própria questão do tempo decorrido, eles já estão muito mais camuflados naquela lama. Então é um trabalho muito minucioso que é feito, e esse fragmento foi encontrado próximo à região do TCF, que é onde funcionava antes o terminal de cargas ferroviário. E a profundidade, a gente ainda está esperando algumas informações da Polícia Civil retornar para a gente conseguir identificar a qual segmento que pertencia, né, àquela amostra que a gente retirou o extrato de terra. Desde o início das buscas em Brumadinho, foram recolhidos 909 segmentos humanos. 260 vítimas já foram identificadas. Infelizmente, houve fragmentação, né, dos corpos diante da força, né, do rompimento da barragem. E nós já recebemos, a Polícia Civil, através do IML, já recebeu 909 segmentos. Mas dos 909 segmentos, 874 já foram finalizados, ou seja, 96% de todos os segmentos já foram processados e identificados, levando a reidentificações de pessoas, haja vista, como eu havia dito, vários segmentos pertencendo à mesma vítima. Segundo a Polícia Civil, outros 35 segmentos ainda estão em processamento no laboratório do Instituto de Criminalística. Novas vítimas ainda podem ser identificadas. Em 35 segmentos, eles podem configurar novas identificações, como podem corresponder a reidentificações. E, eventualmente, eles também podem ser considerados inviáveis do ponto de vista biológico para extração de DNA. A gente tem um protocolo interno que, após um determinado número de extrações negativas, o segmento ele é classificado como inviável, ou seja, não é possível extrair DNA daquele segmento, haja vista o avançado estágio de putrefação. A última vítima identificada do rompimento da barragem na mina do Córrego do Feijão foi em dezembro de 2019. Enquanto houver busca e enquanto houver segmentos localizados, haverá o nosso trabalho aqui de identificação na Polícia Civil. A barragem da Vale em Brumadinho se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. 270 pessoas morreram. Outras 10 vítimas ainda não foram encontradas. O trabalho de buscas dos bombeiros, em meio à lama endurecida, continua 2 anos e 4 meses depois da tragédia. Estamos com uma média de 45 a 50 militares por dia, contando com todo o aparato de máquinas pesadas, de escavadeiras, retroescavadeiras, caminhões de carga pesada. E também agora, no final de junho, a gente inaugura uma nova estratégia
na qual a gente vai contar com algumas tecnologias de separação desse rejeito por granulometria, o que vai agilizar o processo de vistoria e, se tudo der certo, a gente conseguir vistoriar mais rejeito e aumentar a possibilidade de encontrar essas 10 joias restantes.